fé. Como está a sua fidelidade, sua firmeza, sua confiança, sua crença, seu treinar dessa palavra fé? Justamente, quando nós falamos de fé no hebraico, é muito mais profundo do que simplesmente falar crer, porque nós traduzimos fé, é crer para alguma coisa, mas quando nós falamos emuná, esta palavra que está escrita aqui já, emuná, nós estamos falando de uma raiz que dá a ideia de coisas muito mais profundas. Olha só, quando nós falamos emuná, temos uma raiz de pelo menos 3 letras, que é Aleph, anota aqui, Aleph, Mem e o Nun. Aqui seria Nun Sofit, que aqui aparece no meio, é a mesma letra, só que aqui quando termina, é Sofit, é final. Então, Aleph, Mem e Nun. Então nós encontramos pelo menos 3 palavrinhas, ou 4 palavrinhas básicas para isso. Primeiro, a palavra Aman, vou anotar aqui, Aman, que se escreve assim também, só muda a pontuação maçorética. Olha só, vou colocar aqui, Aman, que significa Aman? Vou falar já. Também temos Emun, que justamente Emuná, se usa a palavra Emun em hebraico. Também Imun, que significa a palavra imun. E também, fechando com a palavra Amém, não é Amém com M, como vocês dizem em português, é Amém. Muito bem, então, essa mesma raiz aparece para todas estas palavras, meu Pai do céu. Aman, Emun, Imun, Amém. E essa mesma raiz para a palavra emuná. Aman vai significar fixar, algo firme, firmeza, algo firme, algo bem pregado, algo bem fincado, algo bem alicerçado. Quando nós falamos Aman, estamos falando de firmeza. Quando falamos de Emun, estamos falando de confiança ou fidelidade. Emun, confiança, confiar. Fidelidade. Muito bom. Só que quando falamos de imun, estamos falando de treinamento. Algo que se exercita. Já falei sobre isso no estudo passado. Veja lá a importância de exercitar a fé, exercitar a própria gratuidade. Olha só, imun, treinamento. E amém, que nós sabemos que é um acróstico, amém, de Adonai, Aleph, ou El Melech Neman, seria confirmar. Neman significa confirmação. El Melech Neman, que o rei, que o nosso Deus, o rei, confirme. Então, quando nós falamos de emuná, não estamos simplesmente falando de uma palavrinha como crer. Eu creio, você tem fé para isso? Não. Primeiro, há condições para, de fato, ser considerado como uma pessoa de fé. É uma pessoa que tem firmeza, é uma pessoa que está bem fincada, está bem alicerçada. Hoje em dia todo mundo fala, eu tenho fé, eu tenho muita fé, sabe? Será? Então, estar firme, estar fixo, estar bem firmado. Leia Isaías, vou citar uma passagem, Isaías 22, 23, aqui ó, Isaías 22, 23, o que diz? Está falando de Eliaquim. Vou abrir aqui em Isaías para você me acompanhar. Isaías 22, 23 diz assim, falando de Eliaquim, olha só, e fixá-lo-ei como um prego no lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Tá bom? Está falando de um ministro das finanças, meu Deus, alguém que tinha destaque. Leia lá a história, não vou me deter na história dele aqui, mas você vai ver aqui que ele recebe uma palavra profética. E nessa palavra profética, Deus está falando que irá fixá-lo. Por que eu estou citando? Porque justamente quando fala fixá-lo-ei, aparece a palavra Aman, que gera a palavra emuná. Essa palavra emun também, que é confiança. Ou seja, é uma pessoa que está fixa, é uma pessoa que está firme, é uma pessoa que tem convicção. Segundo,
Confiança, fidelidade seria a integridade. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa de confiança. Nós falamos que uma pessoa de fé é uma pessoa que fala e as coisas acontecem. Não, no hebraico muito mais profundo. É uma pessoa de confiança, é uma pessoa que está em constância, é uma pessoa que tem fidelidade, é uma pessoa que perseverou. Isso é ter fé. Imun, treinamento, treinar, colocar em prática. Você lembra quando os discípulos falaram para Jesus: acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé, porque muita gente pensa que o necessário é ter uma fé grande, grandona, muito gigante. Jesus falou assim: não, se a tua fé for como do tamanho de um grão de mostarda, olha que coisa minúscula, é uma comparação. Se você a pratica, a treina, você a treina, treinamento, imun, a pratica, colocar essa fé em ação, você vai falar para esse monte: ergue-te, lança-te no mar. Ou seja, a prática, o treinamento daquilo que eu creio, isso é fé. Por isso o próprio Tiago diz, se você diz que tem fé, me mostre suas obras, porque para mim não interessa o que você vai fazer, ou o que você vai dizer que faz, mas a tua prática, o que você pratica, me mostra as suas obras, me mostra de fato os resultados da tua fé. Então isso é treinamento, gente. Imun é treinamento, nós precisamos treinar a nossa fé, praticá-la. Quer receber, por exemplo, algo grandioso? Não comece com algo grandioso, comece com algo pequeno, comece com uma prática do dia a dia de fé, comece com algo que te leve à fidelidade, a confiar, que te leve a estar fixo, que estar firme em Cristo Jesus. Gente, isso é maravilhoso, quando você vê a raiz do que é ser realmente uma pessoa de fé, você vai ver o conteúdo de uma pessoa que de fato não somente crê em Deus, mas vive e está firme naquilo que crê, confia e tem fidelidade, ele é fiel, é uma pessoa íntegra, que nós podemos confiar nela, e ao mesmo tempo que pratica com obras, tem treinamento, e logicamente está confirmada. Quando se diz amém, é porque o rei Adonai Melech Leman, o El Melech Leman, está confirmando essa pessoa. Deus está confirmando o seu fazer, está confirmando, querido. Eu lhe falo uma coisa: o mundo inteiro pode te confirmar, o mundo inteiro pode te apoiar, bater palmas para você, mas se o Eterno não te confirma, se o Eterno não fala amém para você, se o Eterno não te aprova, você está desaprovado e acabou. Agora, meu irmão, se o mundo inteiro te desaprovar, meu Deus, e se o teu Deus, o Deus eterno, te aprovar, acabou. Eu costumo dizer, eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus somos a maioria, ou Deus e eu somos a maioria, acabou. Se Deus está contigo e te aprovou, louve o nome do Senhor. Vão te criticar, vão te apedrejar, mas se Deus é contigo, se Deus te aprovou, o tempo vai dizer como está a tua fé, tua crença, tua fidelidade e integridade diante desse Deus Todo-Poderoso. Então olha que coisa preciosa, como nós podemos ressaltar a palavra fé. A fé, eu ensino que também é um portal sobrenatural, que você tem que adentrar, é uma caminhada, um portal sobrenatural que você adentra, é um portal onde você vive o sobrenatural. Lógico, você entende no racional, porque a fé começa pelo racional, você tem que ouvir, entender, processar isso, e ao processar você adentra no sobrenatural. Isso é maravilhoso. Olha só, quando nós vemos em Romanos 10, 17, anote aí, Romanos 10, 17, nós vamos encontrar uma palavra dita por Paulo que diz que a fé, que no grego está aí, pistis, vou anotar aqui, do lado pistis, que seria a tradução grega para emuná. Já ficou complicado, porque na Septuaginta, nessa tradução, já se perdeu a essência da palavra hebraica original de emuná. Então, diz que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, ou a palavra de Deus. Tem duas traduções, no original está Cristo, mas foi traduzido para Deus. Ouvir a palavra, pronto. Então, para se gerar fé, não é simplesmente de emoções, não é de coisas que somente eu vejo,
Porque fé, tem um monte de fé morta por aí, que não leva a nada. Fé maligna, fé pagã, fé dedicada a deuses estranhos. Agora, a verdadeira emuná, a verdadeira fé em Cristo, a verdadeira fé de Deus, nasce da sua santa palavra, e por ouvir a palavra. Então olha, a palavra, me acompanha aqui, gera fé, e a fé gera justiça. Já tenho ensinado isso em outras aulas. Palavra, fé e justiça. Eu tenho a palavra, escuto a palavra, vivo fé. Fé que é estar firme, confiar, estar em fidelidade, treinar isso, confirmar, ser abençoado por Deus. E aí passo a viver justiça. E uma vez que eu vivo justiça, eu sou justo. O justo, diz a palavra, viverá da fé. E a fé vai se confirmar pela palavra. Se a estrutura nasce pela palavra, então nós encontramos muito essa parte falando que o justo viverá da fé. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Em Abacuque 2:4 originalmente, anote aqui, Abacuque 2:4, nós encontramos essa palavra, o justo viverá da fé. Só que aí Paulo em Romanos 1:17 vai falar, na parte B fala que o justo viverá da fé. Na Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, o Novo Testamento, nós temos 3 partes que falam que o justo viverá da fé. Em Romanos, em Gálatas e em Hebreus. Eu sempre digo escritor de Hebreus, mas eu pessoalmente creio que o rabino Paulo escreveu Hebreu. Não podia haver outra pessoa para escrever Hebreus, pelo amor de Deus. Alguém tão conhecedor da fé judaica e a liberdade para falar os hebreus, só um rabino. E esse seria Paulo, é minha opinião, não precisa concordar comigo, mas Romanos, Gálatas e Hebreus. Gálatas 3:11, Romanos 1:17, Romanos 1:17, Gálatas e Hebreus, nós vamos encontrar o justo viverá da fé. 3:11 de Gálatas e Hebreus, vamos lá, 10:38, procure essas passagens e você vai ver que o justo, esse aqui, esse camarada, vive da fé, vive da emuná, ou vive em emuná, vive fixo, vive firme, vive confiado, é digno e é visto com fidelidade. Ele não desiste, por isso diz, se ele recuar, por quê? Porque a oposição de fidelidade é desistir. Se ele recuar, se ele desistir, se ele abortar o processo, a minha alma não tem prazer nele, glória. Então, quanta gente que se diz que tem fé, mas já desistiu de Deus, desistiu da cruz, desistiu da graça, desistiu da salvação, desistiu do céu, ou desistiu de viver, desistiu de tanta coisa excelente que Deus lhe deu, e desistiu. Então, o justo vive da fé, vive dessa confiança, vive da fidelidade, vive da sua vida em treinamento. Eu não posso parar a fé precisa de treinamento, o imundo precisa de treinamento, precisa de ação todos os dias. Não adianta se ontem eu matei um gigante, e tem um gigante para hoje também. Não adianta se hoje eu vou matar um gigante, tem outro gigante para amanhã. Então a fé é treinada dia após dia. Quanta gente que se gaba com algo que fez, e quanta gente que sonha com aquilo que vai fazer, mas a fé é uma vivência diária. É muito mais fácil ser crente e ser santo e guardar a sua fé e estar firme com fidelidade no dia de hoje. Pronto, deu meia-noite, louve o nome do Senhor, ou findou o dia, 18 horas, louve Deus, fui crente, me mantive firme, glória a Deus. Fica muito mais fácil ser crente por um dia, amanhã é outro dia, amanhã também vai ser por um dia. Todos os dias você tem que se manter na graça e na fé em Cristo Jesus. Então, essa fé te leva a você ser justo. Então, você precisa dessa virtude para você viver nessa vida santa de emuná. Olha só, também diz em Hebreus 11:1, anote aí, Hebreus 11:1, vou anotar aqui, Hebreus 11:1, o que diz Hebreus 11:1? Diz, ora, a fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza, a convicção daquilo que eu não vejo ainda. Há várias versões para isso, mas eu vou ler aqui, diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas daquilo que não se vê. Vou traduzir de uma forma mais clara para o português isso. É a convicção de algo que já existe no mundo espiritual, não é algo que vai acontecer ainda. Originalmente está dizendo, é algo que já existe. Ou seja, uma pessoa que tem fé, por exemplo, ela crê em algo, ela sabe que isso já existe. Fé, como falei, se direciona para muitos âmbitos. Agora, vamos supor que eu estou direcionando minha fé para acreditar que algo eu vou receber. Vamos supor que eu esteja esperando um milagre. Qual milagre? A cura. Então, a fé é a certeza que essa cura já existe. Meu Deus, se eu estou sonhando, por exemplo, com algo material, uma casa, por exemplo. Tem gente que tem fé para ter uma casa, maravilha. Então eu tenho que ter a certeza que essa casa já existe. Se eu tenho certeza e fé que um dia eu vou morar na glória, que é o maior patamar que uma pessoa pode alcançar, a glória e o céu, eu tenho que ter certeza que eu já sou do céu, eu já sou cidadão do céu. Isso é fé. É convicção de algo que talvez eu não vejo agora, mas ele já existe na dimensão espiritual, na dimensão do sobrenatural. Quanta gente que lhe falta fé para acreditar que aquilo que ele necessita, aquilo que ele precisa, já existe no mundo espiritual. Meu Deus, isso é algo glorioso e precioso. Então vamos manter essa fé, essa certeza daquilo que ainda não aconteceu aqui no mundo físico, natural, mas já existe no mundo espiritual. E para terminar, vou ler em 1 Pedro. O que diz em 1 Pedro? Meu Deus, isso me edifica muito. A palavra nos edifica, porque muita gente diz que tem fé, emuná, fé. Muito bem. E as pessoas dizem, eu tenho fé e acabou, e se fecham, dizem, não, essa é minha fé e acabou, e acham que simplesmente ter fé é crer em algo e acabou. Eu tenho minha fé, todo mundo se defende, você já percebeu? Eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, não, eu tenho minha fé, ou diz, cada um tem sua fé. Meu Deus, só que fé, como já falei, é algo muito mais profundo. Só que a fé te leva a um acrescentamento diário. Você tem fé, você acredita em Deus, você tem fidelidade, eu lhe digo, ainda mais vai lhe faltar algo, será necessário acrescentar a sua vida de fé. Eu conheço muitos crentes de fé que às vezes entram na rotina e dizem, meu Deus, parece que eu entrei no automático, parece que na minha vida não acontece nada diferente, eu tenho fé, tenho experimentado a bênção, a glória, a virtude, o poder de Deus, tudo, mas tenho me guardado para Deus, mas está faltando, parece que na verdade você já recebeu o principal, que é essa virtude da salvação, do poder, do evangelho, a fé em si. Você se mantém em fidelidade, porém você tem que ir acrescentando, você tem que acrescentar. Quando você, por exemplo, aprende algo, o básico, por exemplo, se você aprende matemática, você aprende a somar, a subtrair, né, a restar, a dividir e a multiplicar, 4 operações, matemática. Mas se você fica nisso só em multiplicação, divisão, adição e subtração, não, há muito mais, esse é o básico. Você aprendeu isso na segunda, terceira, quarta, quinta série, só que conforme você vai subindo, você vai avançando, você vai acrescentando, você vai aprender álgebra, você vai aprender progressões aritméticas, você vai aprender equações de segundo grau, tanta coisa na matemática que você vai aprender, mas você vai precisar do básico da matemática. Então você tem que ir acrescentando, você tem que ir aumentando. E Pedro foi muito feliz em 1 Pedro, abra lá em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1, você vai ver a partir do versículo 5, 1 Pedro 1, a partir do versículo 5, olha o que diz aqui o Pedrinho está inspirado na unção, e ele está dizendo, acrescentem a sua fé. Ué, fé não é o suficiente? Não, você tem fé, então acrescentem algo à sua fé, e sua vida vai começar a sair da rotina, porque até sua vida de fé pode se tornar uma rotina, pode se tornar uma fé fideísta, uma fé cega, uma fé morta, uma fé pagã. Então saia disso e acrescente algo mais à sua vida de fé, em nome de Jesus. Olha o que diz Pedro no versículo 5, e vós também, tendo nisto, olha só, diz,
tendo pondo nisto mesmo toda a diligência. Vou ler novamente. E vós também pondo nisto mesmo toda a diligência. Acrescentai, aumente, vamos lá, acrescente a vossa fé. O que você vai aumentar a vossa fé? Virtude. E a virtude, vou anotar aqui, você vai aumentar. 1, virtude. 2, conhecimento ou ciência. Vou colocar aqui ciência, melhor. Ciência. Meu Deus. Ponto 3, isso é para acrescentar a fé. Pondo nisso, ciência, que mais? A ciência, temperança. Temperança, meu Deus. E a temperança diz paciência, é isso mesmo. A temperança, paciência. Acompanha aí, em 1 Pedro 1:5. E além da paciência, piedade. São 7 pontos. 4, 5, piedade. E, ponto 6, a piedade, fraternidade. E a fraternidade, você vai acrescentar caridade. 7, caridade. Meu Deus, olha só, você tem vida de fé? Estou realizado com a minha vida de fé? O Senhor te diz, não, fique parado, exercite, acrescente. A sua fé acrescente virtude, a virtude acrescente ciência, além da ciência acrescente temperança, da temperança acrescente paciência, a paciência acrescente piedade, a piedade fraternidade e a fraternidade caridade. 7 acrescentamentos à sua fé. Em que estágio nós estamos, queridos? Em que estágio nós estamos? Se eu começar a falar o que é virtude, vou demorar aqui o dia inteiro. Ciência, conhecimento, meu Deus, a profundidade do conhecer, do saber, do entender. Temperança, esse equilíbrio na sua vida, o equilíbrio nas emoções, o equilíbrio no espírito, ao ponto de poder frutificar. Paciência. Por que paciência? Porque muita gente, lamentavelmente, chegou no limite e a sua vida acabou. Piedade. E além disso, fraternidade, e além disso, caridade. Meu Deus do céu, eu vou parar por aqui. Deus te abençoe e viva a sua vida de fé de uma forma rica, abundante, no emuná, porque isso vai te levar para o céu. Um abraço em nome de Yeshua.